Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Nesta aula nós vamos primeiro criar o nosso arquivo principal. Então nós estamos aqui no nosso diretório MPB. Aqui dentro então eu vou criar uma pasta, né? Você pode pensar assim. Você vai digitar mkdir e essa pasta eu vou chamar ela de blockchain. Por quê? Porque aqui eu vou colocar toda a parte do código referente à blockchain. Então isso já é algo bem interessante de você já ir percebendo. Os códigos eles vão sendo divididos de uma forma muito lógica, tá? Então as pastas são criadas, isso tudo faz parte da organização do código. Então o que for relativo ao blockchain nós vamos incluir nesta pasta. Então eu vou clicar. Agora se eu digitar novamente o comando ls, observe que agora eu tenho package.json, que foi criado na aula anterior, e tem agora também blockchain. Se eu for entrar cd, né, chain directory blockchain, veja como a gente sempre está repetindo esses comandos, e for digitar agora aqui dentro ls, vai estar vazio, porque não tem nada. E o que nós vamos fazer efetivamente? Nós vamos criar agora um arquivo aqui dentro, e nesse arquivo é que eu vou escrever o código. Como que nós vamos fazer isso? Bem, para ficar mais fácil nesse primeiro momento, vamos abrir o Visual Studio Code, fechar isso aqui, e vamos primeiro trazer aqui esta pasta para o Visual Studio Code. Então eu vou adicionar folder para Workspace, eu já estou aqui no usuário, que é o MPB. Vou adicionar. Sim. Então está aqui, ó. Veja. Então veja que eu tenho a blockchain que está vazio e o package.json que nós vimos na aula anterior no terminal, e agora você está lendo ele aqui. O que acontece? Eu vou aqui dentro dessa pasta, ó, eu vou criar um arquivo com a extensão JS. Né? Para isso eu vou vir aqui, ó, New File. Ó. Qual que é o nome desse arquivo? Bem, como nesse arquivo nós vamos escrever o bloco, que é a unidade fundamental da blockchain, nós vamos dar um nome de bloco. Block. Ponto, e a extensão é JS, porque nós vamos utilizar a linguagem JavaScript. Se fosse uma outra linguagem, como Rust, por exemplo, seria RS, se fosse Solidity, seria Soul, etc. E é interessante você utilizar o Visual Studio Code, porque ele já, ó, coloquei .sol, veja, apareceu o símbolo da Ethereum aqui. Então ele tem uma série de funcionalidades, mas nós não vamos entrar muito nisso aqui, tá? Então block.js, e aí ele vai estar vazio. Então aqui dentro agora desse arquivo é que eu vou escrever os elementos que compõem um bloco. Só que antes de nós escrevermos, nós precisamos apenas fixar algumas coisas que são importantes. Primeiro, o que nós vamos escrever basicamente é baseado em um conjunto, em um algoritmo, em um conjunto de passos para atingir um objetivo. Isso é muito importante, que desde o início da programação você já saiba que o software ele tem um objetivo, e é isso que nós vamos, quanto melhor eu escrever o código para atingir esse objetivo, quanto mais rápido for esse código, melhor. Então isso nós temos que entender que o que nós vamos escrever basicamente é um conjunto, né? Podemos colocar aqui um conjunto de instruções, né? Um conjunto de instruções chamada de algoritmo. Certo? Então, esse conjunto de instruções que vai ser lá no final das contas, né, que vai ser implementado, que vai ser executado pela máquina, né, pelo sistema todo, pelo CPU, etc. E nada mais é do que um conjunto de instruções. Então nós vamos usar uma linguagem, por exemplo, JavaScript, mas nós podemos escrever esse conjunto de instruções em qualquer outra linguagem.
Então eu poderia escrever em Go, poderia escrever em Rust. Então a ideia é você entender a lógica do que você precisa construir, como que você vai construir isso, e aí você pode utilizar qualquer linguagem. Por isso que se fala que programador que programa numa linguagem, ele não tem dificuldade em programar em outras linguagens. Por quê? A lógica é a mesma, certo? Então existe um conjunto de regras que nós chamamos de lógica, que é mais do que um conjunto de regras, é uma forma de pensar que vem desde lá de Platão, Aristóteles, né, principalmente. Aristóteles tem um livro muito conhecido de lógica, e esses são os princípios aí que nós utilizamos. Hoje, claro, existem algumas lógicas assim mais sofisticadas, mas você não precisa chegar nesse nível agora, tá? Mais de 90% das coisas que nós vamos construir, você não vai utilizar lógicas heterodoxas, coisas que venham a fugir daquilo que já foi pensado por Aristóteles. Então, na medida que nós temos então essa ideia, né, de que nós precisamos escrever na verdade uma sequência de instruções, nós precisamos obviamente agora aprender como nós vamos escrever essas instruções, qual que é o procedimento, qual que é a lógica de desenvolvimento de um código. E você já pode entender algo bem simples, que nós vamos precisar ter algum local responsável pelo armazenamento das informações, certo? Então colocar aqui, armazenar informações. Onde que você vai armazenar informações? Nós vamos ver que há diversas formas de fazer isso. Tá, eu tenho o dado, né? Tenho aqui a informação, eu armazenei esse dado, o que você vai fazer? Aí você vai trabalhar com esses dados. Trabalhar, você pode pensar, você transformar esses dados. E qual que vai ser o elemento do programa que você vai utilizar basicamente para fazer esse trabalho com esses dados? Então pense, por exemplo, numa máquina. Uma máquina recebe determinado produto, etc. e transforma aquele produto em algo diverso. Isso é feito pelas funções. Trabalhar com esses dados, né? E pode colocar aqui transformá-los, né? Transformá-los. Então, no momento que você tem os dados, armazenou esses dados, transformou esses dados, e você vai ter uma sequência, né? Conseguiu estruturar esses dados de modo que eles possam, no final das contas, serem executados em um conjunto de instruções de modo a realizar o teu objetivo, que no nosso caso é a construção de uma blockchain. Então esta que é a ideia básica. Então com isso bem gravado, entendendo bem isso, que nós vamos escrever um conjunto de instruções, vamos precisar ter locais para armazenar informações e que vão ser basicamente as variáveis, vou colocar aqui, armazenar informações nas variáveis e estruturas de dados. Armazenar informação e usar variáveis e estruturas de dados. Já vamos falar disso um pouco mais à frente. E vamos precisar principalmente das funções para que nós possamos manipular efetivamente esses dados. Certo, pessoal? Então na próxima aula vamos começar aí a codificar a nossa blockchain.